Olá meu irmão, olá minha irmã, graça e paz de Cristo no seu coração. Meu nome é Marcos, seja muito, mas muito bem-vindo mesmo aqui a mais um vídeo aqui no canal do Peregrino, dentro desse nosso programa do Discipulado Cristão. Esse aqui é um vídeo de estudo bíblico. Nós vamos dar continuidade aqui no nosso projeto. Na semana passada eu acabei fazendo aqui uma live, falamos do capítulo 12 do livro de Números. E hoje eu estou gravando o vídeo, não estou fazendo live como eu havia programado, porque me apareceu um compromisso de última hora para terça-feira e não vai ser possível fazer essa videoaula ao vivo. Então eu estou gravando aqui para a gente poder manter a sequência, mas eu quero aqui trazer para você neste vídeo o capítulo 13. Vamos falar então do capítulo 13 do livro de Números, um capítulo muito interessante. Eu recomendo que você fique aqui comigo, apesar do vídeo ser um pouquinho mais longo do que as mensagens bíblicas, que são bem curtinhas, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir extrair muito conteúdo interessante para o nosso crescimento espiritual nessa parte de palavra. E olha só, se você ainda não é um inscrito aqui no canal do Peregrino, olha só, dá uma pausa aí, faz a tua inscrição agora, já aproveita ali para ativar aquele sino para que você possa estar recebendo uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E lógico, não deixe de curtir, de comentar, de deixar aí a sua opinião a respeito do nosso vídeo. Você não é obrigado a concordar com tudo, mas deixa aí a sua opinião, que é muito importante, porque tudo isso fortalece o canal do Peregrino aqui na plataforma do YouTube. Ok? Então, antes de começarmos, vamos fazer aquela nossa tradicional oração. Eu sempre gosto de fazer uma oração aqui quando eu faço o estudo bíblico, né? Para que Deus possa nos guiar, abrir a nossa mente, nos dar sabedoria para que possamos estudar melhor a palavra de Deus. Então, feche os seus olhos e me acompanhe. Querido Deus, mais uma vez estamos aqui, ó Pai, diante da Tua presença, Senhor, para estudarmos mais uma parte da Tua palavra. Pedimos a Ti, ó Pai, que como Tu tem feito todos os momentos em que nós nos dispusemos a fazer isso, Senhor, que Tu nos continue nos ajudando, abrindo a nossa mente, o nosso coração, nosso entendimento, nos dando sabedoria para que possamos compreender os mistérios da Tua Sagrada Escritura. Em nome de Jesus eu oro e agradeço por tudo. Amém. Vamos começar então, querido, vamos falar então sobre os 12 espiões que Moisés mandou para poder fazer um reconhecimento lá nas terras de Canaã. Bom, nós vamos ver então aqui, quando a gente começa no texto bíblico, que Deus então determina para Moisés que ele ali escale, né, que ele relacione um homem de cada tribo, de uma das tribos. Então são 12 espiões, um de cada tribo, para que eles vá até as terras de Canaã para poder fazer um reconhecimento. Uma missão militar, né? Reconhecer as terras que Deus havia prometido que daria ao povo de Israel. Lembrando aqui da aula passada, eles estavam ali na região do deserto de Parã, já tinham saído do Sinai, avançaram um pouco mais, sentido a terra prometida, e ali então Moisés, naquele momento, recebeu essa ordem de Deus para que mandasse 12 espias reconhecer a terra de Canaã. E a gente vê que são 12, um de cada tribo, e esses homens não eram qualquer um deles, eram os homens, eles eram os chefes das tribos. A gente vai ver ali que do verso 4 até o verso 15, nós temos o nome de cada um desses homens que foi escalado para a missão. Eu quero ler rapidamente aqui para você. Nós temos Rubem, né, na tribo de Rubem nós temos Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão nós temos Safate, filho de Ori. Na tribo de Judá nós temos Caleb, guarda bem esse nome aí, Caleb, filho de Jefoné. Na tribo de Issacar nós temos Igal, filho de José. Na tribo de Efraim nós temos Oséias, também guarda esse nome aí, Oséias, filho de Num. E na tribo de Benjamim nós temos Paute, filho de Rafu. Na tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode. Na tribo de Manassés, filho de José. Gade, filho de Suzi. Na tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Na tribo de Aser, Setur, filho de Micael. Na tribo de Naphtali, Nabe, filho de Vosfusi. E na tribo de Gade,
Jeuel, filho de Maqui. Então tá aí os 12 homens que foram escalados para essa missão. Uma coisa muito interessante que você viu ali, que na tribo de Efraim foi escalado Oséias, filho de Num. E se você avançar um pouquinho mais na leitura, você vai ver que no verso 16 nós temos uma observação muito importante. Oséias, na verdade, é Josué. Esse mesmo, Josué, o livro da Bíblia, aquele que substituiu Moisés na continuação dessa jornada, conduzindo o povo de Israel até a terra prometida. Você vai ver ali no verso 16 que diz que Moisés deu o nome a Oséias, filho de Num, de Josué. Interessante, né? Eles tinham muito hábito naquela época de associar o nome a um significado e certamente essa mudança de nome de Oséias para Josué tem total relação com a missão que ele veio a receber depois, ok? Bom, e aí eu quero avançar contigo aqui que esses 12 homens, então, eles foram escalados e eles receberam uma orientação de Moisés dada por Deus do que eles deveriam fazer. Qual era a missão? Então eles deveriam ir até as terras prometidas e fazer um reconhecimento, mas o detalhe, né? Deus é tão detalhista, a gente vem falando isso desde a época que nós começamos a nossa peregrinação aqui no discipulado, quando nós entramos na questão do tabernáculo, né? Cada item, cada detalhe. Deus é tão detalhista que foi determinado qual o caminho que eles deveriam fazer, por onde eles deveriam ir e também o que eles deveriam fazer. E existem então aí alguns detalhes para essa missão. O caminho, deveriam seguir pelo Negueb, ir até aquela região montanhosa, e eles deveriam, o quê? Aí nós temos aí 3 itens, né? Ver como que era a terra, ou seja, fazer um reconhecimento para poder verificar que tipo era essa terra, se era uma terra boa, se era uma terra ruim, se nessa terra haviam árvores ou não haviam árvores, se o solo era um solo fértil ou não era fértil, ou seja, observar realmente como que era a terra. Eles também deveriam observar os habitantes dessa terra, como que eram essas pessoas, qual era o perfil delas, qual era a quantidade, se eram fortes, se eram fracos, se eram poucos, se eram muitos, né? Uma outra característica que eles deveriam observar era também em relação às cidades. Como eram as características dessas cidades? Elas eram cidades abertas, né? Ou eram cidades muradas, bem fechadas, bem protegidas? Ou seja, a gente observa aí que existem, além da questão do aspecto comportamental que eles deveriam observar, do aspecto da vantagem realmente da terra, que aquilo que ela poderia oferecer, uma missão militar muito forte, porque afinal de contas o povo de Israel eles iriam militarmente ocupar aquelas terras que Deus havia prometido. A gente sabe muito bem que Deus prometeu inclusive que expulsaria o povo para que o povo de Israel fosse ocupando, mas militarmente eles deveriam estar preparados para essa missão. E é muito interessante então que eles deveriam também trazer uma prova do fruto da terra, para que pudesse, né, aí convencer melhor o povo de que aquela terra realmente era muito boa. E a gente vai ver que isso deu um resultado na questão do fruto muito positivo. E eles então saíram pelo deserto, né, da região do deserto de Zin, né, e foram subindo até uma cidade chamada Hamat, subiram pelo Negueb conforme a orientação, passaram por Hebron e aí chegaram lá no destino. Quando estavam voltando no Vale de Escol, eles então encontraram lá um cacho de uva e eles então levaram esse cacho de uva. E esse cacho de uva, a Bíblia diz que ele era tão grande que colocaram numa vara e precisou de 2 homens para poder carregá-los. E além desse cacho de uva, eles também levaram alguns romãs e figos, ok? Muito interessante. Aí esses caras voltaram, eles levaram 40 dias para poder cumprir essa missão. E quando eles retornaram, então eu quero ler para você aqui o relatório que eles trouxeram para o povo de Israel, lá para Moisés, Arão e para a comunidade. Então vamos ler a partir do versículo 25, o relatório da missão de reconhecimento. Isso é muito interessante. Vamos lá. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, guardem isso também 40 dias, não para essa aula, mas para a aula seguinte. Por quê?
não vai dar. O capítulo 13 e o capítulo 14, ele tem total relação. Mas infelizmente, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou ter que fazer um capítulo de cada vez. Mas vocês vão ver que quando a gente chegar na aula seguinte, eu vou me referir muito a esse capítulo aqui. Mas vamos lá. Caminharam então lá 40 dias para poder fazer o reconhecimento e retornaram. E aí reuniu Moisés, Arão e a comunidade de Israel, né, lá no deserto de Parã, e aí eles relataram o que eles tinham visto à comunidade, mostrando os frutos que trouxeram da terra. Aí no verso 27, este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel, com fartura. Leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Aí apresentaram os frutos que eles trouxeram. Contudo, o povo que vive ali é poderoso e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Vamos falar já sobre isso para vocês. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, jebuseus e amorreus vivem nas regiões montanhosas. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo, né? E no Vale do Jordão. Calebe tentou então, nós vamos aqui já no verso 30, acalmar o povo que estava diante de Moisés, dizendo, vamos partir agora e tomar essa terra, disse ele, com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes do que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo, a terra que atravessamos, ao fazer reconhecimento, devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes e vimos até os gigantes, descendentes de Enaque. Perto deles, nós sentimos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos para eles, ok? Bom, e aí, gente, olha só, eu quero falar para vocês o seguinte, antes de fazermos aqui alguns comentários e algumas considerações sobre esse capítulo. Esse capítulo ele é muito importante, como eu disse para vocês, ele tem total relação com o capítulo seguinte, que é o capítulo 14. Nós vamos ver lá que houve aí por conta dessas informações que chegou para o povo de Israel, houve uma revolta, houve uma rebelião. E aí, na aula seguinte, a gente vai comentar e nós vamos fazer sempre um link entre um capítulo e outro. Mas vamos entender primeiro esse daqui. A gente precisa entender que para conquistar a terra prometida, o povo de Israel precisava ter 3 atributos, né? Primeiro, obediência, coragem e fé. E a gente observa aí que foram 12 espias para poder reconhecer a terra prometida, levaram 40 dias e voltaram com um relatório. Aqui ficou muito claro que Calebe já se posicionou, né, diferente dos outros 10, 11, vamos assim dizer, porque a gente vai ver no capítulo seguinte que Josué, o Oséias, né, que eu falei para vocês, da tribo de Judá, ele também se posiciona junto com Calebe. Os dois, ou seja, de 12 que foram, 2 têm uma visão, uma perspectiva diferente dos outros 10. Agora, acontece que o relatório que aqueles homens trouxeram, aqueles 10 trouxeram, foi o que contaminou e disseminou no meio do povo de Israel o quê? Uma preocupação, uma falta de fé. Olha, a gente não vai conseguir. Os caras são muito grandes, a terra realmente é muito boa, mas as cidades são muito fortificadas e os caras são gigantes. Os filhos de Enaque, que eles falam aqui, os enaquitas, né? Eles eram reconhecidos exatamente por serem homens muito grandes, muito altos e muito fortes. E eles moravam, né, na cidade da região de Hebrom, que era exatamente o que? A região aonde Abraão, os antepassados do povo de Israel, havia morado. Tá? Onde, na verdade, Abraão, quando saiu lá, né, da terra de Ur dos Caldeus, foi peregrinando até chegar ali naquela região e lá ele se estabeleceu. Né? Depois que ele se dividiu com Ló, foi lá que ele se estabeleceu. Então ali ele passou muito tempo e eles conheciam muito bem aquilo ali, porque as coisas vão se passando de tradição para tradição, de família para família, e chegava para eles o conhecimento. Olha, os filhos de Enaque, os enaquitas, eles são muito grandes, são muito fortes. E eles, quando passaram por ali fazendo um reconhecimento, eles realmente viram, eles confirmaram aquilo, e aquilo deixou eles assustados. Por quê? Porque duvidaram do poder e da capacidade de Deus, se sentiram pequenos,
se sentiram inferiores. E aqui fica para nós um aprendizado em relação a isso, né? Nós vamos ver mais à frente que isso vai custar àquela geração, né? Digamos assim, o fato deles não entrarem na Terra Prometida. Eu não quero dar spoiler aqui não, mas é isso que acontece, né? A falta de fé fez com que eles não entrassem na Terra Prometida, eles não acreditavam. E olha, gente, paramos aqui para pensar tudo que nós já vimos aí. Se você não conhece aqui o conteúdo total do discipulado, eu vou deixar aqui para você um card para você poder acessar a nossa playlist e você vai ver que desde que o povo saiu do Egito até onde eles estavam, quantas coisas miraculosas Deus já havia feito para eles. Quanta demonstração do poder de Deus ao povo de Israel. E a gente vai observar, eu já falei isso em vídeos anteriores, que Deus endurece o coração do povo de Israel pela dureza do coração deles. Já era um coração duro, um povo obstinado. E aí acontece que uma coisa vai somando a outra. E Deus falou, esse povo não é digno não de entrar na Terra Prometida, tá? Isso a gente vai ver aí no próximo capítulo. Mas, adiantando aqui para vocês, um negócio muito interessante é que eles voltaram de lá então assustados. Só que Caleb e Josué tinham total convicção do que eles poderiam fazer. Quem era o Deus que estava do lado deles? Na verdade, Caleb até já falou, não, vamos sair daqui agora, vamos lá e vamos tomar essa terra, que essa terra é nossa. Ele tinha certeza do tamanho do Deus que estava do lado dele. Já os outros fraquejaram. E uma coisa interessante para a gente aprender e avaliar com essa história, a nação foi aonde? Foi aonde estava a maioria, foi com a vibe, seguiu o fluxo do negócio. Por quê? É assim que as coisas funcionam. Às vezes você recebe, né, uma informação negativa na tua vida, muitas das vezes vinda de várias pessoas, e você fala, não, tá todo mundo dizendo, eu acho que eu tenho que acreditar. Né? E não é bem assim que as coisas funcionam. Em quem você está colocando a tua confiança? Nós temos que depositar a nossa confiança em Deus. E aquele povo todo foi aonde? Foi no que esses 10 homens estavam dizendo. Bom, e aí, gente, só para a gente poder concluir esse capítulo que eu quero dizer para vocês, a gente observa que faltou fé, né? Eles não acreditaram no poder de Deus. Eles não imaginavam aí que eram capazes de conquistar aquela terra. E eles falam, né, exatamente que as cidades dos cananeus eram cidades fortificadas. As muralhas, a gente tem um exemplo ali depois de Jericó, e a gente, conhecendo a história da Bíblia, a gente já sabe como tudo aquilo aconteceu, como Deus derrubou a muralha de Jericó pela obediência do povo, né, que fizeram tudo aquilo que Deus determinou que fosse feito. A gente já conhece o final, né? Por isso que é meio até interessante você estar aqui falando sobre um evento, mas você já sabe o que aconteceu. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, nesse capítulo, a gente consegue entender que a coragem, a fé e a confiança em Deus eram fundamentais para que eles pudessem prosseguir com êxito na missão. E eles sabiam que a terra de Canaã era uma terra que manava leite e mel. Por que leite e mel? É um termo que, vamos assim dizer, se associa muito a essa terra, porque o leite ele era um produto, né? O leite e seus derivados, um produto muito consumido, muito comum naquela época, né? E que realmente dali se alimentavam muitas pessoas. E mel, porque o mel tem a sua doçura. Então nós podemos dizer que quando se fala de leite e mel, uma terra que mana leite e mel, é porque é uma terra que apresenta fartura de comida, tem possibilidade de sustentar todo mundo ali com toda certeza, com toda tranquilidade. Então eles sabiam que a terra era boa, mas eles se amedrontaram diante das cidades fortificadas e diante dos homens que eram grandes, né? E que eles tinham muito medo de enfrentar. Quando a gente fala inclusive sobre uma terra que mana leite e mel, fazendo aqui um paralelo com o Novo Testamento, a gente sabe que Jesus Cristo, né, nos promete levar aqui para Sião Celestial, que é uma terra em que a gente sabe que também mana leite e mel, tá certo? Então fazendo esse paralelo aí só para você poder fazer essa compreensão. E aqui a gente teoricamente termina esse capítulo, terminou nesse momento aqui, vamos assim dizer, sabe quando você chega assim no final, no filme assim e tem um break, né, tem um comercial? A gente vai ter que fazer uma parada aqui,
porque infelizmente, senão o vídeo fica muito longo e isso desmotiva um pouco as pessoas de assistir. Mas na próxima videoaula que eu vou falar sobre o capítulo 14, eu vou fazer sempre um paralelo com esse evento. Então é muito importante que você assista aqui esse vídeo para assistir o próximo junto com a gente e poder entender como que essa história terminou. Porque, gente, é muito interessante entender esse contexto. Tá ok? Então fica aqui o estudo bíblico do capítulo 13 do livro de Números. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí o teu like, curte, compartilha, como eu já disse lá no começo, se inscreva aqui no canal. Eu vou deixar aqui na descrição também desse vídeo o endereço para as mídias sociais do Instagram, do Facebook e do Twitter. E também vou colocar aqui no final um slide sobre um sorteio que eu vou realizar aqui no canal do Peregrino no próximo dia 11 de outubro. Tá chegando aí, se você ainda não fez a tua inscrição, inscreva-se agora que ainda dá tempo, ok? Forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.